Fala aí pessoal, beleza? Nesse vídeo nós vamos conferir esse kit gamer aqui, ó, o Nuker 4 em 1 da TT Sports. Olha, ó, vem teclado, fone, mouse e mousepad. Ele custa ali por volta dos seus R$400, só que eu encontrei ele por 200 e pouquinho lá no meu grupo de ofertas aqui do WhatsApp e do Telegram, que vai estar aqui na descrição. Então se você quiser pagar barato nas coisas, entra no grupo, mas antes de tudo, deixa o like, se inscreve aí embaixo e roda a vinheta pra gente conhecer esse kit gamer. Então vamos lá, kit gamer já tá aqui, é bem grande a caixa, temos uma câmera lateral aí para vocês conhecerem junto comigo. Aqui atrás nós temos algumas informações, né, como o que vem no teclado, mousepad e tudo mais, em várias línguas. Mas eu vou ser direto e rápido, eu vou abrir aqui pra gente conferir como que é dentro. Vamos tirar o lacre aqui, tá lacradinho. Vou conferir direto com vocês, vou testar o mouse, vou fazer aquele teste que eu faço nos mouses aqui no canal, que é bem completo, para ver se vale a pena você comprar um mouse, porque não adianta nada você comprar um kit desse e o mouse ser bem ruinzinho, né? Pelo preço tem que ter um mouse bacana. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Vamos tirar aqui, ó. Câmera lateral para vocês conferirem aí. Aqui dentro nós temos esse negocinho aqui. Ó, aqui provavelmente está o mouse. Vamos deixar aqui. Vamos deixar aqui no chão. Aqui embaixo vamos ver o que temos. Nada. Aqui nós temos o fone. Em caixa separada, fone e mouse, vamos deixar aqui de lado. Temos o mousepad, ó, o mousepad aí na frente. Alguns manuais de instruções, vamos ver aqui, ó, o manual de instrução. Aqui também o manual de instrução. E aqui eu acho que por último, né, temos o teclado. Rapaz, o teclado parece ser pesado, porque eu puxei ele aqui. Caiu com uma força aqui que eu não sei, hein? Ó, o que vai cair aí? A coca? Ah, o Felipe me avisando que a coca vai cair. Vou deixar aqui. Se a coca cair, eu choro. Então aí, ó, o teclado é bem pesado. Vamos começar pelo teclado, né? Ó, tecladão brabo demais. Parece ser bom de primeiro momento, olhando assim. Vamos pôr desse lado as coisas aqui pra eu não derrubar. A gente já vai conferir. Então ali, ó, teclado tá aqui, ó. Vou mostrar aqui na frente pra vocês. O teclado como que ele é. Ele tem uma qualidade de construção bem bacana, viu? Assim, olhando em primeiro momento, o teclado tá bem legal, tem uma construção muito boa. Pega o powerbank pra nós aí, Felipe, pra me ligar ele aqui pra gente ver a luz, se tem alguma luz, né? Eu acho que não acende as teclas não acendem, só que ele deve ter alguma luzinha. Vamos ver, presta aí. Ele pegou lá pra gente aqui o powerbank, vamos plugar aqui. Acendeu é nada. Sem luz nenhuma. Nem o TT Sports aqui não acende. Infelizmente, não é um teclado RGB, tá? Só que eu vou conectar no computador depois pra confirmar. Só que na caixa aqui, deixa eu ver. Acho que não tem nada escrito ali. Ah, ele acende sim, galera. Acende sim. Pelo que tá na caixa, acende. Só meu powerbank que não ligou ele. Ou talvez, o que aconteceu? Tem que fazer a combinação de tecla e por estar no powerbank não dá. Aí o que eu vou ter que fazer é conectar no meu notebook. Vamos conectar aqui no notebook então, pra gente conferir se ele vai acender. Deixa eu chamar um pouco o cabo. Vamos ver. Conectar aqui. Ah, agora acendeu. Agora acendeu. Agora tá aceso, só que as teclas não acendem, tá? Vou mostrar aqui na frente pra vocês, ó. Tá aceso, passando as cores. E pelo que eu vi ali na caixa, são 3 cores: vermelho, azul e rosa. Não sei se tem como a gente trocar, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Deve ser FN, né? Tem como a gente trocar o modo de luz, aumentar e diminuir, não. Só que tem como a gente trocar o modo de luz, tá? Bem bacana. Tem a função aqui, ó, de bloquear a tecla Windows, caso a gente queira, modo gamer e uma engrenagemzinha aqui que eu não sei para que serve, tá?
mas tá funcionando, ele tá acendendo, bonitinho. A qualidade de construção dele é boa, ele é um teclado bem pesado, ele não enverga muito, ó, ele tem uma resistência boa. A parte de trás dele também tem uma construção legal. Teclado de primeiro momento eu gostei. É um teclado de membrana, né, galera? Então não tem muito o que a gente pedir, tá? O cabo dele aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, quase que meu celular vai pro chão. O cabo dele, ó, é um cabo padrão. Entradinha padrão, cabo de borracha, provavelmente um cabo com 2 metros, tá? Não tem muito segredo. Ele tem o logo aqui da TT Sports e eu gostei do teclado. O teclado tá de parabéns. O toque tátil também dele é muito bom. Vamos deixar de lado aqui e vamos agora conferir o fone. O Felipe que tá curioso com o fone. Vamos deixar o mousepad para depois, que o mousepad é mais simples. O fone tá aqui, não tô vendo ele ainda, né? Vamos abrir ele aqui. Tem que ver, você tá louco para comprar ele? Quase derrubei o celular, fui tirar o negócio do USB aqui, quase foi pro chão. Apertou pouco, hein? Então vamos lá, galera. O foninho tá aqui, ó. Enroscado, né? As caixas que vem dentro são bem genéricas. Nossa, vem amarrado com um negócio de pão inteiro. Pelo que tava na imagem da caixa, eu achei que seria um pouco maior. Mas vamos ver. O cabo é trançado. Então, a caixa não tava trançado, mas beleza. Tá aí, galera, ó, foninho. Ele é bem leve, se eu posso falar pra vocês, bem levinho. Ele lembra, sabe qual fone? O Sibéria V2 da SteelSeries, por conta dessa hastezinha aqui. Lembra bastante. Aqui na lateral nós temos o microfone, que tem um jogo bem legal, né? Pra você poder mexer ele aqui, isso aqui é bem legal. Temos aqui uns furinhos no fone, na parte externa. Temos aqui também um controlador gigantesco e o cabo é trançado. Esse controlador você consegue pôr microfone on e off, e do outro lado aqui nós temos o volume, tá? Você consegue pôr mais e menos. E ó, se você der uma olhada aqui, o cabo dele é bem grande, pelo que eu tô vendo. Vamos tirar aqui, vamos dar uma olhada no tamanho do cabo. Ele vem um velcro pra gente colocar aqui também, que é legal. Me trollando o negócio, cara. Olha, vai dar 10 voltas o negócio aqui. Aí, dá pra tirar o velcro. Ele tem um cabo bem grande, de 2 metros. As entradas dele é uma entrada diferenciada, né? 3,5 milímetros. Só que a entradinha dele é quadradinha, olha que legal. É uma entrada diferente. Muito legal, né? Eles trazerem personalizado aí pra gente. Então aí tá bem bacana. Vamos tirar esse plástico aqui. No primeiro momento a qualidade do fone tá boa. Então, deixa eu tirar isso aqui. Beleza. Vamos colocar ele na cabeça agora aqui pra gente dar uma olhada. Não gostei muito não. Não, ele não tampa nada, pô. E ele fica um buracão na minha cabeça de volta. Ó, o conforto é bom, só que ele não isola o som. Parece que eu tô dentro de uma caixa de sapato agora. Aí desanimei um pouco. Porque ele fica um vão aqui atrás, só que o design dele é bonito, ó. Se a gente colocar o microfone aqui na frente, tudo. Então, design legal. Ele não acende nada, tá? Não tem luz, nada. Eu vou conectar agora aqui ele pra gente já testar o som, ver se a qualidade é legal. Vamos ver. Ó, se levar o grave bom, é bom, é. Caraca. Dá pra ouvir bem daí, né? É porque ele não tem isolamento. Dá pra ouvir muito bem daí. É bom. Não me impressionou, mas é bom. É bom. Não é ruim, não. Dá pra ver que ele não isola, porque você ouve tudo de fora. Vamos lá então, galera. A gente já testou aqui o fone. E olha, a qualidade dele não é ruim. Assim, ele tem uma qualidade sonora legal. O grave dele não é muito acentuado, então você vai ter graves bem harmônicos com médio e agudo. Então, assim, a qualidade do fone em geral tá boa. Gostei bastante da qualidade. Dá uma olhadinha aqui na lateral, ó. Aqui é um courino de ótima qualidade. Tem uma espuminha embaixo. O courino aqui também é de boa qualidade, esse couro que tá por dentro.
e ele tem um tamanho bacana. O único ponto negativo é que quando a gente coloca ele na cabeça, a parte de trás fica um buracão aqui e ele não tem aquela regulagem, né, que a gente consegue envergar assim, né? Não tem aquele joguinho que alguns fones têm para se adequar a vários formatos de cabeça. Isso é o único ponto negativo. Eu gostei bastante do fone, por enquanto, de ótimo tamanho. Ótimo tamanho não, ótima qualidade. E o microfone ele é bem maleável também, para você conseguir colocar em qualquer local. Então agora vamos passar para o mouse e para o mousepad, né? Vamos deixar de lado aqui. Até agora, teclado e fone, beleza, tá funcionando bacana. O mousepad está aqui, vamos abrir ele aqui, ó. Vamos tirá-lo do plástico. E tá aí, ó. Mousepad aqui, galera, ó. O mousepad tem uma textura muito boa. Deixa eu pôr o mouse aqui em cima. Desliza muito bem. É um mousepad bom, não tem o que reclamar. Um mousepad speed, com as bordas todas trançadas, né? Costuradas para não sair e estragar. E olha, comparando com o meu aqui, o outro que eu utilizo, o acabamento dele é melhor, do TT Sports, tá? É um acabamento melhor. E o preto é um preto mais profundo, então ele tem uma qualidade melhor sim do que esses mousepads mais baratinhos, tá? Então o mousepad show de bola. E agora, vou deixar aqui pra gente testar o mouse junto. Vamos pro mouse que ele veio escondido dentro da caixa, né? O mouse tá aqui dentro, vamos dar uma olhada aqui. Ó, o mouse parece pesado, não achei que seria tão pesado assim. Ó, o cabo do mouse é um cabo de borracha normal e a entrada aqui padrão. E ela é personalizada, se você der uma olhadinha aqui na frente, ó, tem o símbolo da TT Sports no ponto, beleza. O mouse aqui não tem uma abertura pra gente tirar peso, nada. No primeiro momento o mouse tá legal, viu? Vamos puxar um pouco esse cabo aqui, que já é pra testar a resistência. Dando uma olhada aqui, cara, o clique do mouse é muito bom. O clique, a sensação de clique é boa. Deixa eu conectar ele aqui no USB para eu testar a sensibilidade dele. Pera aí. E também acender o LED, né? Que ele acende LED, ó. Olha lá, ele acendeu o LED. Que bacana, ó. Aqui do lado para vocês verem. Ele acende um LED. Eu acredito que isso daqui troque o LED, ó. É um LED bem forte mesmo. Ele não tem aplicativo para a gente alterar. Esse LED também muda a sensibilidade que ele tem, tá? Aqui não diz qual que é a DPI, não sei se tem aqui na caixa, deixa eu conferir aqui para vocês. Ó, galera, aqui na caixa tá dizendo que ele tem 3 modos de efeito com 3 levels de ajuste de velocidade. O sensor máximo dele é 2400 DPI, só que não diz quais são as outras sensibilidades. Eu chutaria que pelo padrão dos sensores deve ser 800, 1200 e 2400. É o padrão que o pessoal utiliza. Utilizando aqui, ele tem uma sensibilidade boa, não tá ruim. Tem um clique bacana. A pegada dele eu achei um pouquinho ruim por conta dessas laterais aqui, que ela não é emborrachada. Se você olhar aqui, ó, é uma lateral de plástico duro. Então isso daqui, com o tempo, oleosidade, você vai jogar, vai ficar um pouco liso. Só que no quesito geral, o mouse tem uma, vamos dizer assim, uma pegada legal. O scroll dele, dá uma olhada aqui, eu vou tampar o sensor para não atrapalhar, o scroll dele ele vara de um lado ao outro, ele é aberto, muito legal também. Só que eu vou testar o mouse aqui e já trago para você o teste que eu faço com o mouse para a gente ver se vale a pena você comprar ele ou não. Então, espera aí que eu já volto. Vamos lá então, pessoal, já finalizei os testes aqui com o mouse, tá? Eu tive que testar no computador com Windows, aqui com o macOS, o software que eu ensino, que eu faço os testes não rola. Então, se você quiser saber como eu realizo esse teste, vai ter link aqui embaixo, de como eu faço o teste de precisão nos mouses. E agora vocês estão vendo a tela aí do meu computador, onde eu realizei o teste de 3 maneiras, tá? Eu vou passar uma por uma. A primeira aqui é o Paint, como vocês estão vendo aí, eu fiz 3 desenhos em cada DPI. A primeira e a segunda eu não sei qual é, deve ser 800 a 1600 mais ou menos, só que eu coloquei primeira e segunda, que são da mais lenta para mais alta. Aqui, por exemplo, na primeira DPI, a gente percebe que ó, não teve correção de rastreio, que é quando ele faz a linha retinha, que é o prediction, que o pessoal chama, né? Então, se ele fizer a linha retinha porque tem prediction, nesse caso não tem.
Na espiral, a gente percebe que não tem tantos degraus quanto nas outras DPIs. Isso significa que ele tem baixo jitter, pelo menos nessa DPI mais baixa. Então, olhando no geral, a primeira DPI, a mais lenta, é a melhor para esse sensor. A gente vai aumentando aqui no último, a gente pode ver que tem um monte de degrauzinhos. Isso prejudica bastante na hora do game. Eu fiz o teste com o mousepad que já vem no kit, tá? Para você que vai comprar já ter noção de como vai funcionar. Então no Paint, se você for usar o mouse na menor DPI, tá bom? Aqui nós temos a taxa de resposta que eu fiz aqui no aplicativo Enotus, como vocês podem ver aqui, ó. Nós tivemos 1000 Hz e 3,25 metros por segundo. Isso significa o quê? O Hertz é a velocidade. Ali ele está marcando que ele tem 1 milissegundo de resposta. Isso é muito bom para um mouse gamer. E também a velocidade de rastreio também está muito boa, 3,25 metros por segundo. Acima de 2 já é considerado um valor muito bom. Então ali na resolução mais baixa tá excelente, tá muito bom para um mouse dessa faixa de preço, tá bom? Aqui no outro, nesse teste aqui nós tivemos um aumento na velocidade de rastreio. Só que, na minha opinião, não vale a pena você aumentar só para ter essa velocidade. Você não vai conseguir alcançar essa velocidade de rastreio, tá? E no outro também tivemos um aumento de novo. De novo não, na verdade ficou mais baixo. Ou eu marquei errado? Deixa eu confirmar aqui. Na verdade ficou invertido aqui, galera, ó. Aqui inverteu. Esse último aqui, ele é a velocidade mais baixa, tá? Que eu não troquei o DPI. Onde deu 2,14 aqui foi na velocidade mais baixa, onde está o 600 a 800 dpi. Então, assim, acima de 2 já é considerado um valor bom. Então, ali, quanto maior a velocidade, maior a gente teve de velocidade de rastreio, 3,25 e depois tivemos ali 5,64. No geral, eu falaria para você usar na menor DPI, porque eu vou te mostrar depois. Aqui, por exemplo, ó, o rastreio na consistência, aqui na menor DPI 800, temos um rastreio bacana. Se a gente sobe para 1600, a gente ainda tem um rastreio legal. E se a gente vai para 2.400, a gente já percebe que começa a ter umas inconsistências na parte dos picos, né, do vai e volta. O que já mostrou no teste de aceleração o que era, que é isso aqui, ó. Olha o tanto de aceleração que tem esse sensor, galera. Tem muita aceleração, muita mesmo. Tanto em 800, 1600 e 2.400. Todos eles têm a aceleração. E essa aceleração é uma aceleração negativa. Então aí nós tivemos aí uma aceleração bem alta, que na minha opinião não vale a pena você pegar esse mouse se for para jogar competitivamente. No geral, o mouse é um mouse bom, não é um mouse ruim, só que o preço que eles cobram de R$400 pelo kit não vale, tá? Já deixo avisado. Se você achar ele por 200, 220 reais, que foi o que eu paguei nele, vale muito a pena, porque o teclado ele tem uma construção muito boa. Deixa eu pegar ele aqui para vocês verem, ó. Tá até no chão lá que eu derrubei ele. Então já testei ele aqui, ó. Brincadeira. Então assim, o teclado tem uma construção muito boa. O fone, deixa eu pegar ele também. Ó, tá aqui. Ele também tem uma construção muito legal e tem um peso muito agradável para ser utilizado por várias horas e tem uma qualidade sonora muito boa. E o mouse entrega uma precisão bacana no menor DPI. No quesito geral, muito bom o kit, só que o preço de R$400 não vale a pena. Por que não vale a pena? Porque se você for comprar separado, o mouse legal você acha por 120 a 140, um fone legal por 120 a 140 e um teclado legal por R$100. Vai sair uns R$350. E o mouse que eu tô falando é um Logitech G302, igual esse aqui, ó. Um G203 que eu já trouxe aqui no canal, que é um ótimo mouse. Então você vai ter mouses que não tem aceleração. Por isso que não vale a pena você pagar os R$400 desse kit, mas sim pegar ele numa promoção por volta de 200 a 250 reais. Aí esse kit vale a pena, tá bom? Então galera, o vídeo de hoje é esse. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, vai ter link para esse produto aqui na descrição. Não esquece de entrar no grupo de ofertas, porque o produto apareceu lá em oferta e eu acabei pegando. Então deixa o like, se inscreve aí embaixo. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.